Agora sim, restabelecemos o contato com o professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Maria Tereza, bom dia que nos acompanha. Dentro do possível, bem, Exato. apesar da conjuntura difícil aí. Vamos Exa tocando. exatamente. Como a gente teve essa perda de conexão, eu estava contando para os ouvintes sobre o tema que a gente ia falar. Então, eu só vou voltar, né, ao raciocínio, o fio da meada, para que a gente, então, consiga iniciar a nossa conversa. Estava contando para eles, professor, que o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é coordenador do Conselho Nacional da Amazônia, ele ouviu críticas de investidores estrangeiros sobre a atuação do governo Bolsonaro nas questões ambientais, especificamente na região amazônica, que, claro, tem uma dimensão internacional. Isso aconteceu na sexta passada, alguns dias depois que o próprio Mourão defendeu no Fórum Econômico Mundial de Davos a necessidade da ajuda da iniciativa privada no processo e criticado a falta de investimentos justamente internacionais para as atividades sustentáveis no país. Mais um elemento, mais um 7-1, por assim dizer, que o governo leva, né, com relação à questão ambiental e à gestão da questão ambiental, professor, na sua avaliação? Sem dúvida, Maria Tereza, porque é um governo, como sempre, muito contraditório, né? Ao mesmo tempo que ele reconheceu claramente que a maior responsabilidade para evitar a devastação ambiental cabe ao Estado, ele convocou a iniciativa privada para colaborar, né? Porém, nós sabemos que a iniciativa privada, ela tem, na opinião pública, um elemento extremamente importante, né, na sua formação de imagem, que é hoje algo que tem um apelo muito grande junto aos consumidores em geral. E, evidentemente, que eles não vão querer ser associados a um governo que não consegue fazer com que um dos eixos centrais, né, do mundo contemporâneo, que é o combate ao desmatamento associado à mudança climática, não seja conduzido. Por isso, eles ameaçaram, eles lideram no conjunto 7 bilhões de dólares, é um volume extraordinário de recursos, e claramente cobraram mais uma vez o governo, dizendo: olha, não dá para fazer nada, não dá para ter a nossa imagem associada a um governo que não consegue diminuir em níveis desejáveis, né, o desmatamento. Só para lembrar, em que pese o segundo semestre ter verificado aí uma pequena redução em relação a 2019, mas ainda estamos muito além do que seria desejável e principalmente aquilo que o Brasil acordou com as famosas metas para o Acordo de Paris. Então, nós estamos muito longe de tudo que foi proposto lá atrás. Segundo o INPE, foi um aumento de 30% só no ano passado em relação a 2019, né? Então, de fato, é uma situação bastante complexa ainda e que, evidentemente, não atrai o interesse do investidor internacional, que, de algum modo, também pressiona, né? Então, você tem, de um lado, a juventude aí com uma movimentação importante, engajada com o combate à mudança climática, e você tem também alguns governantes já, né, estrangeiros, o próprio presidente Macron, agora o Joe Biden, e uma terceira frente, que é justamente agora o setor do investimento privado. O que mostra, do meu ponto de vista, né, pelo menos 3-0, dá para dizer claramente, não chegou no 7-1 ainda, mas 3-0, sem dúvida, que são três fatores, três vetores, né? Você tem aí sociedade civil, você tem investimento privado, ou seja, o capital privado, e você tem também lideranças políticas importantes, né? O governo se mostra cada vez mais isolado, o que é lamentável, né? Porque nós teríamos tudo para estar em outra condição, né? Construindo um modelo alternativo de desenvolvimento baseado na apropriação inteligente, né, dessa associação entre biodiversidade e sociodiversidade, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que detém essa possibilidade ainda. Então, de fato, aí poderíamos botar um 4-0 sem dúvida, viu? Mais um pouquinho a gente chega no 7-1, não, enfim. Não, se continuar a conversa por uns 15 minutos, com certeza chegamos talvez 7-0, que é pior. Exatamente, exatamente. Eu queria falar um pouco de números, porque os números, claro, eles nos dão um dimensionamento, mas às vezes eu acho que confunde um pouco a narrativa e o discurso, né? Então, por exemplo, o Mourão falou de uma redução de 70% no desmatamento da Amazônia, só que comparando justamente o período do final do ano passado com 2019, que apresentou altos índices. Queria que você dimensionasse um pouco isso para a gente, né? Até porque 2019, sim, tivemos recordes, especialmente de 2019 até o primeiro semestre de 2020, segundo o INPE, recordes
com relação ao avanço do agronegócio e, consequentemente, do desmatamento na Amazônia Legal e também outras regiões do país. Eu queria entender, que você me ajudasse, professor, a dimensionar um pouco o que é narrativa, o quanto que, não vou dizer fake news, mas o quanto que ele maqueia esses números para falar, o Mourão maquiou, né, esses números para dizer, estamos indo bem ou não. Olha, tem um grande especialista em Amazônia, do Departamento de Geografia, foi meu professor, o professor Evaldo Berino de Oliveira, que ele sempre diz que os dados, antes de serem dados, eles são produzidos, eles são estudados, né? Então, você pode, de fato, a partir de uma realidade, de um dado aparentemente objetivo, produzir, né, diversas interpretações, e você foi feliz, à luz disso tudo, confundir narrativas, né, sobre uma situação complexa como é, de fato, o desmatamento da Amazônia. Agora, objetivamente, nós tomamos como meta o compromisso do Brasil lá do Acordo de Paris, nós estamos muito longe dela, esse ponto inegável. Mas também é preciso reconhecer que no final do ano passado houve uma diminuição em relação ao que vinha ocorrendo de desmatamento. Mas isso não quer dizer que, no âmbito geral, 2020 ainda superou 2019, isso que é importante dizer. Então, houve uma tendência de diminuição do desmatamento no final do ano, mas isso também a gente tem que entender que ocorre por razões até de natureza, da natureza inclusive, né? Porque o desmatamento ele ocorre inicialmente no começo no meados do ano, né? Você tem um período de mais seca, é onde ocorre a derrubada das árvores, depois você tem aí um período mais chuvoso e ele acaba não ocorrendo, evidentemente, né? Porque dificulta inclusive a própria ação do desmatamento. Então esse decréscimo que ele verificou no final do ano passado, ele é esperado, na verdade, né? Não é nada fora de qualquer curva, digamos assim, nós estamos acompanhando em termos mais históricos, né? Uhum. Então é preciso ter clareza do seguinte, nós estamos muito longe daquilo que voluntariamente o Brasil anunciou como controle, né, de desmatamento. É importante lembrar que o Brasil tinha como o principal meta para combater os efeitos da mudança climática, a diminuição, portanto, da emissão de gás de efeito estufa, de gás carbônico, era justamente controlar o desmatamento, isso não está sendo feito. E por isso que quando um país anuncia voluntariamente, essa é a questão central, né, Maria Tereza? Vou fazer isso, mas não faz, evidente que a credibilidade ela vai água abaixo, né? E aí, para você reconstruir isso, demora muito, né? São algumas gerações para que você possa, de fato, ter uma outra imagem, né, de país, de um país onde você afirma o ato, né, uma intenção de fazer algo e depois não faz, né? Então, de fato, isso para o cenário internacional é bastante ruim, ao ponto de governos estarem se expressando contra esse tipo de ação, e insisto, né, agora também o setor de investimento privado, que é um setor importante, gostemos ou não, eles têm uma capacidade de internalização também para algumas ações, isso também não está ocorrendo. Então, o que mostra diversas fontes de pressão, eu diria, que levam ao isolamento duro do Brasil, né? E insisto, nós teríamos condição de estar liderando essa discussão, já tivemos a Secretaria da Convenção de Mudança Climática, por exemplo, né, que é um órgão internacional extremamente importante, da Convenção de Biodiversidade, né, pelas nossas condições de detentor de maior de biodiversidade do planeta, e, na verdade, estamos perdendo esse bonde, né, perdendo essa oportunidade de estar aí influenciando decisões importantes, baseado numa economia sustentável, uma economia capaz de reproduzir, né, a nossa base material de existência, sejam materiais, sejam fármacos, sejam, enfim, fontes de energia. Tudo isso está na Amazônia, está sendo queimado, está sendo perdido, né? Como eu costumo dizer, nós estamos queimando uma biblioteca sem saber o que tem dentro. E isso, de fato, não é algo que o capital internacional quer estar associado. Outra coisa que o capital internacional, imagino, não queira estar associado e tem a ver com isso, é a questão do conflito de terra e o assassinato de defensores da Amazônia, defensores da floresta, povos indígenas, ambientalistas. Antes da sua entrada, professor, a gente estava justamente acompanhando a entrevista do Gilberto Nascimento sobre o assassinato da Rosane Santiago, ocorrido em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu também queria saber agora como que fica mais esse elemento. É claro que no sentido prático da coisa, dessa produção sustentável, bioeconomia, pode parecer que não tem relação, mas acaba tendo, não é? Na sua avaliação. Não, tem relação, sem dúvida, você está correta, né? O Brasil, lamentavelmente, é o país que mais mata ambientalista no mundo, isso precisa ser dito, né? Uhum. Inclusive, pessoas que, como a matéria muito bem caracterizou, não está entre as ambientalistas mais radicais, né? Alguém que queria fazer educação ambiental é assassinado, é simples assim, entre aspas, né? Como se nós pudéssemos usar a palavra simples, né? Uhum.
A matéria foi muito feliz e eu estava acompanhando, inclusive, Aham. como sempre faço, sou um ouvinte, além de colaborar aqui com a rádio, com muito prazer, inclusive, com a TVT, enfim. Mas, independente disso, na verdade, nós temos aí números alarmantes, né, que desde o grande marco foi o assassinato do Chico Mendes, em 88, né, de lá para cá, infelizmente, há um crescimento vertiginoso, né, de aquilo que a gente chama de assassinato seletivo, né, se vai buscar lideranças, às vezes nem tão proeminentes como é o caso, foi reconhecido inclusive, né, no caso da Rosane, lamentavelmente também assassinada. Então é de fato uma situação muito séria, muito grave, né, onde a gente assiste aí a impunidade, né? Essa é a questão central, Maria Tereza. A gente não vê, na verdade, um desejo político, né, de chegar de fato a quem foi idealizador do crime e quem executou a ação, né? Essa é de fato a grande questão. Por quê? Porque a associação que nós temos que fazer é que o conflito nasce porque se quer, na verdade, garantir a posse da terra, né? Então, o primeiro eixo que você tem que entender por que o desmatamento ocorre no Brasil é porque nós estamos tendo, na verdade, uma expansão da fronteira agrícola sobre áreas que não deveriam estar ocorrendo. A legislação brasileira é muito clara, né? Nós temos reserva legal, nós temos dados de conservação, temos terras indígenas, e é justamente nessas áreas onde a gente está assistindo o aumento do desmatamento, né? Então, é de fato uma apropriação ilegal de terra, e aí, com quem tenta resistir, infelizmente, está sendo alvejado aí das mais diversas formas, às vezes, inclusive, com custo pessoal e levando à morte, né? Essa é uma situação também que envergonha o Brasil, né? Não é algo novo, nós sabemos disso, a literatura internacional trata dessa questão, né? Quem trabalha aí com ecologia política, com justiça ambiental, com os conflitos agroecológicos, todo mundo está literalmente, né, muito bem informado sobre isso tudo. Tem aí um Atlas, por exemplo, de justiça ambiental no mundo, que o Brasil aparece com vários pontinhos, infelizmente, né, de violência, marcadamente com lideranças, inclusive lideranças mulheres, lideranças negras, povos indígenas. E isso é algo que também não traz nada, não agrega nada, né, à posição do Brasil no cenário internacional, lamentavelmente. É isso. Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Muito obrigada mais uma vez dessa ótima conversa aqui na Rádio Brasil Atual. Bom dia, até a próxima, professor. Até a próxima. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.